Na Alemanha hoje foi eleito um novo chanceler, o líder do bloco União Democrata Cristã, União Social Cristã, Friedrich Merz, que substitui o social-democrata Olaf Scholz neste cargo. Agora, Friedrich Merz desafia tanto o ditador Vladimir Putin quanto o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A Putin, ele diz que a Alemanha vai se preparar para um possível confronto com a Rússia. E a Donald Trump, ele envia um sinal de que a Alemanha está voltando ao mapa geopolítico mundial como um jogador suficientemente forte, que vai ditar o ritmo e o compasso da política europeia. Sou Alexei Petit. Hoje é 6 de maio. Discutiremos a eleição do novo chanceler. Quem é Friedrich Merz? Ela se tornará o líder da Europa? O que a Ucrânia pode esperar de Friedrich Merz? E por que eu digo que Friedrich Merz já está lançando um certo desafio ao ditador russo Vladimir Putin? Então vou dar um pequeno spoiler. A Bundeswehr quer preparar a Alemanha para a defesa contra a Federação Russa, e logo após a eleição de Friedrich Merz, os militares já fizeram uma certa declaração, e ela é bastante interessante. Mas vamos falar sobre tudo em ordem. Então, o Bundestag, ou seja, o parlamento da Alemanha, elegeu hoje o líder do bloco União Democrata Cristã, União Social Cristã, Friedrich Merz, como chanceler federal da Alemanha. Ele substitui no cargo o social-democrata Olaf Scholz. Friedrich Merz recebeu o voto de 325 deputados do Bundestag, 289 foram contra e um se absteve. Contudo, bastava obter 316 votos para vencer. Mas é preciso notar que Friedrich Merz foi eleito pelo Bundestag na segunda tentativa. Como durante a primeira rodada de hoje o candidato do bloco União Democrata Cristã, União Social Cristã, não conseguiu obter a maioria absoluta, ele recebeu 310 votos. E, na verdade, este é um caso sem precedentes, porque incidentes semelhantes nunca aconteceram na política alemã desde a Segunda Guerra Mundial. Após a votação fracassada, a sessão do Bundestag foi interrompida para consultas partidárias. Na segunda rodada, 325 deputados votaram pela nomeação de Merz como chanceler da Alemanha. Vale ressaltar que a votação foi secreta, impossibilitando saber quem a sabotou pela primeira vez. Para ser eleito, o candidato precisava obter 316 votos dos 630. No Bundestag, agora há 328 deputados da União Democrata Cristã e do Partido Social Democrata, ou seja, social-democratas. E são exatamente eles que vão formar a coalizão. Assim, aos 69 anos, Merz torna-se o 10º chanceler da Alemanha. Para obter plenos poderes como chanceler, Merz ainda precisa receber o certificado do presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, no Palácio Bellevue. A obtenção deste documento já o torna oficialmente chanceler. Em seguida, que ele vai direto ao Bundestag para tomar posse, o que já ocorreu. E após a nomeação bem-sucedida de Merz como chanceler, o novo gabinete do governo da Alemanha também deve ser aprovado. Anteriormente, os líderes da União Democrata Cristã, União Social Cristã, União Democrata Cristã, União Social Cristã e do Partido Social Democrata da Alemanha assinaram em Berlim um acordo de coalizão de 144 páginas. O documento tornou-se a base para o funcionamento do novo governo alemão. O blog da União Democrata Cristã, União Social Cristã, já publicou a lista dos futuros ministros do governo da Alemanha. Em particular, Boris Pistorius permanece em seu cargo como ministro da Defesa da Alemanha. Lars Klingbeil, co-presidente do Partido União Democrata Cristã, União Social Cristã, deve se tornar ministro das Finanças e vice-chanceler. A nova ministra do Trabalho, como esperado, será a ex-presidente do Bundestag, Bärbel Baas. O ex-vice-líder da bancada parlamentar do Partido Social Democrata, Verena Huberts, será ministra da Construção. Carsten Schneider deve se tornar o novo ministro do Meio Ambiente. A nova ministra da Justiça será Stefanie Rubik, ex-ministra da Educação do Estado Federal da Renânia-Palatinado. A comissária para questões de integração e combate ao racismo, Alabali Radavan, vai chefiar o Ministério da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. Jogan Wadelful deve chefiar o Ministério das Relações Exteriores e Alexander Dobrindt, o Ministério do Interior. E em breve será oficialmente anunciada a nomeação deles e a formação do novo governo da Alemanha. Mas aqui vale observar outro ponto. O que é interessante é que, na verdade, isso coincide de maneira surpreendente com o momento da eleição do chanceler Friedrich Merz e com a declaração da Bundeswehr, ou seja, do Ministério da Defesa da Alemanha. Em particular, foi declarado lá que a Rússia está aumentando significativamente seu armamento e pode atacar países da OTAN, e nesse contexto a Alemanha precisa fortalecer sua defesa. Sobre isso, declarou o inspetor-geral da Bundeswehr, Carsten Breuer,
ele ressaltou que a melhor forma de conter um ataque é estar preparado para se defender. Essa prontidão se manifesta não só no armamento e no reforço do efetivo, mas também na mentalidade e resiliência da população e das forças armadas. Breuer acrescentou que a Alemanha deve ter potencial para crescer, como ele afirmou, cito, ou seja, precisamos aumentar o efetivo das nossas forças armadas. Nossos cálculos indicam que devemos chegar a 460 mil soldados, tanto reservistas quanto militares da ativa. Na opinião dele, esse número de soldados deve ser garantido por meio de alguma forma de serviço militar, seja obrigatório ou voluntário. E isso será uma decisão política. Ou seja, provavelmente em breve a Alemanha finalmente adotará o formato de serviço militar obrigatório. Lembro que Boris Pistorius já promovia essa ideia ainda na época de Olaf Scholz, mas Scholz não a aceitou. Em certa medida, será mais fácil para Merz trabalhar agora como chanceler do que foi para seu antecessor, Olaf Scholz. O novo chanceler vai se apoiar, afinal, em uma coalizão de 2 e não de 3 partidos, o que dá mais espaço para a manobra. Contudo, as limitações da aliança com os social-democratas ainda persistem. O que foi incorporado no acordo de coalizão entre União Democrata Cristã, União Social Cristã e Partido Social Democrata, onde geralmente falta especificidade. Os parceiros da coalizão concordaram em continuar e intensificar o apoio diversificado à Ucrânia, sem especificar detalhes sobre volume e natureza desse suporte. No entanto, em suas aparições públicas, ainda algumas semanas antes disso, Merz demonstrava muito mais determinação. Ainda mais porque o período entre as eleições alemãs e sua posse coincidiu justamente com o auge da turbulência na política mundial causada pela atividade de Donald Trump. A Europa rapidamente percebeu que essa aliança eterna com os Estados Unidos da América poderia de repente ser rompida. E a segurança e o futuro da União Europeia são responsabilidade da própria União Europeia, como dizem abertamente os representantes da nova administração americana. Bem, como declarou ainda Friedrich Merz após a assinatura do acordo de coalizão, cito: a mensagem principal para Donald Trump é que a Alemanha está novamente no caminho certo. A Europa pode contar com a Alemanha. Eu prometo um plano forte para colocar nosso país novamente na liderança. Lembro que na União Europeia, ainda quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, afinal a Alemanha e França sempre competiram de alguma forma pela liderança, mas a Alemanha em geral mantinha esse padrão. Depois, quando Olaf Scholz chegou ao poder, esse padrão diminuiu. E, como vemos agora, por exemplo, na questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia e do apoio à Ucrânia, a posição de liderança é ocupada pelo Reino Unido e pela França, mas de forma alguma pela Alemanha. E Merz promete que ele, claro, certamente vai devolver à Alemanha a posição de liderança. É notável que, com essa declaração, ele foi contra a sua própria visão política estabelecida. E como se observa, as visões de política externa de Merz sempre se basearam em 3 pilares. Isso é a dedicação à causa europeia comum, uma aliança estreita com os Estados Unidos da América, bem como uma compreensão o mais restrita possível dos interesses nacionais alemães. Eles sempre afirmavam que esses interesses existiam, mas o principal era que, como líderes da Europa, deveriam pensar por todo o continente. Bem, em outras palavras, a relutância em posicionar a Alemanha como esse líder pan-europeu e condutor, se quiser, pode-se dizer assim. Porém, como se diz, tempos turbulentos levaram Merkel a rever suas abordagens. Não é surpresa que há um mês pesquisas mostraram que 82% dos alemães não consideravam mais os Estados Unidos da América um aliado confiável. E a Alemanha, de Friedrich Merz, na expectativa de muitos, tanto dentro do país quanto no exterior, está destinada a preencher esse vácuo de liderança no mundo ocidental. Para isso, Merz, mesmo antes de assumir o cargo de chanceler, teve que tomar medidas que contradizem não apenas sua visão de mundo, mas também as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Por quê? Durante a campanha, Merz defendeu ativamente a limitação dos gastos orçamentários, sendo essa uma das principais promessas eleitorais. Mas já em março, o líder do União Democrata Cristã, Merz, aprovou no parlamento alterações na Constituição que removeram as restrições ao financiamento de várias áreas, incluindo a defesa, à custa de empréstimos, e então enfraqueceram o chamado freio da dívida, ou seja, até foi preciso fazer emendas à Constituição para que isso fosse permitido. Embora antes disso o prefeito falasse que, pelo contrário, era preciso reduzir os gastos orçamentários. Para isso foi necessário convocar uma sessão extraordinária do Bundestag da legislatura anterior, dias antes do fim do mandato, pois na atual não haveria votos suficientes para mudar a Constituição.
Essa decisão permitiu não apenas a liberação dos 3 bilhões de euros prometidos para ajudar a Ucrânia, mas também projetos muito mais abrangentes. Em particular, Merz planeja investir até 1 trilhão de euros no desenvolvimento do exército alemão e da infraestrutura. De acordo com as antigas regras constitucionais, isso teria sido tecnicamente impossível, pois o freio da dívida não permitiria a alocação de tais valores. No entanto, Merz ainda terá que convencer os eleitores alemães da viabilidade de tais medidas. A sociedade alemã não está inclinada a aceitar que a Alemanha assuma obrigações adicionais e desempenhe um papel de liderança na Europa. Bem, e como dizem alguns especialistas, se olharmos para as pesquisas sociológicas, então, a pergunta se a Alemanha deve assumir mais responsabilidade pela segurança em toda a Europa ou mais responsabilidade por alguns assuntos internacionais, mais de 50% ou praticamente 60% dos alemães respondem negativamente a essa pergunta. Vamos focar nos interesses nacionais, não em nos envolver com a Europa inteira. Provavelmente aqui desempenham um papel alguns estereótipos comuns na sociedade alemã. Tipo, muitos na Alemanha estão firmemente convencidos de que se Putin realmente decidir avançar e atacar outros países europeus, Berlim conseguirá negociar com os russos. Para não serem incomodados, como dizem, é por isso, na minha opinião, que se explica a lentidão em fortalecer a própria capacidade de defesa. É a esperança de que eles vão resolver tudo e chegar a um acordo com os russos. Essa mentalidade, infelizmente, existe entre os alemães. E segundo muitos diplomatas, a ilusão dessas esperanças é óbvia, mesmo levando em conta o histórico de Putin, que presenciou o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas justamente na Alemanha Oriental. Então, na imaginação de Putin, isso também faz parte do que ele chama de Império Soviético. E eu acredito que Merz entende perfeitamente a realidade dessa ameaça militar para a Alemanha e vai agir de acordo com isso. Além disso, lembro que o próprio Merz, aqui há uma promessa que precisamos ver se ele vai cumprir. Ele prometeu que, assim que se tornar chanceler e formar um novo governo, ele finalmente vai fornecer mísseis Taurus para a Ucrânia. Bem, vamos ver até que ponto ele realmente vai cumprir essa promessa. Mas agora, neste período de transição, quando em princípio, Olaf Scholz ainda permanece como chanceler, mas já mais formalmente, a Alemanha se envolveu muito ativamente no trabalho da chamada coalizão dos decisores. Seus representantes participam, junto aos franceses e britânicos, de diversas áreas relacionadas à resolução pacífica na Ucrânia. Isso considerando que, para caracterizar o governo de Scholz, a palavra, decisivo, provavelmente seria o epíteto menos apropriado. Assim que Merz já entendeu que ele provavelmente será o chanceler, ele começou a promover várias iniciativas, inclusive envolver a Alemanha nesse processo. Na questão ucraniana, Merz terá que demonstrar essa determinação muito em breve. E um verdadeiro teste para a nova coalizão será o fornecimento de mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus para a Ucrânia, Merz. Novamente enfatizo, tanto na campanha eleitoral quanto após vencer, ele publicamente apoiou o envio de sistemas Taurus à Ucrânia. Mesmo após vencer as eleições, ele continuou a desenvolver essa ideia. Ou seja, não se pode dizer que ele só falou antes das eleições que daria os Taurus para a Ucrânia, e assim que venceu, imediatamente desistiu dessa ideia. Apesar de os próprios Taurus não poderem mudar radicalmente o curso das hostilidades. Mas não há melhor teste da vontade política de Merz do que este, se falarmos sobre a Ucrânia, porque ele pode facilmente encontrar muitas explicações para não fornecer os Taurus à Ucrânia. Essa também é a posição dos parceiros da coalizão, dizem que os social-democratas, o partido de Scholz, não vão querer isso. Essa é a opinião pública na Alemanha, né, que teme que o país seja arrastado para a guerra dessa forma. Assim como a incerteza geral da gestão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, quanto à ajuda à tal Ucrânia. O tema de Taurus já está gerando debates dentro da coalizão governista. Por exemplo, o social-democrata Boris Pistorius, que permanece como ministro da Defesa no novo governo, expressou seu ceticismo sobre esse tema. Segundo ele, há argumentos de peso, tanto a favor quanto contra essa decisão. Ou seja, é evidente que o Partido Social Democrata ainda vai tentar, como se diz, balançar um pouco essa ideia. Por outro lado, seu colega de governo, o representante da União Democrata Cristã, Johann Wadephul, que assumirá o cargo de chefe do Ministério das Relações Exteriores.
Anteriormente, ele apoiava abertamente a transferência do Taurus para a Ucrânia, mas recentemente ficou mais cauteloso sobre isso. E de modo geral, tanto Pistorius quanto Vadeful, como principais funcionários do ponto de vista de Kiev, estão claramente no campo pró-ucraniano. Mas mesmo assim, eles começam a ter algumas dúvidas. Porém, é importante observar que essas figuras pertencem ao Partido Social Democrata que apoia a Ucrânia, e a questão provavelmente ficará restrita ao partido. Para Merz, isso é realmente um teste muito sério. Quanto aos refugiados ucranianos, que já ultrapassam 1 milhão na Alemanha, o novo governo está assumindo uma postura bastante rígida. Mas aqui não se trata de algum tipo de preconceito especificamente contra os ucranianos, e sim da rejeição da política de portas abertas que a Alemanha vinha adotando na última década. Ou seja, já circulam rumores de que o apoio social será reduzido, o que na verdade já estava claro mesmo antes das eleições. Já estão dizendo que os solicitantes de proteção ucranianos da guerra serão detidos. Receberão menos benefícios sociais, haverá mais sanções punitivas por desemprego, mas, em princípio, isso não se aplica apenas aos ucranianos, mas a qualquer beneficiário de assistência social na Alemanha. E em 2022, lembro que Merz até provocou um escândalo ao chamar os refugiados ucranianos de turistas de benefícios sociais. Após o ocorrido, o representante da União Democrata Cristã pediu desculpas por suas palavras, mas manteve sua postura rígida quanto à migração. Ou seja, Merz diz que é preciso lidar com a migração. Bem, e aqui eu observo que um mês antes das eleições, Friedrich Merz quebrou mais uma dessas regras fundamentais dos políticos respeitáveis alemães. Nunca contar com os votos dos radicais de direita da alternativa para a Alemanha. Mas no final de janeiro, lembro que foram justamente os votos da alternativa para a Alemanha que permitiram a Friedrich Merz aprovar no Bundestag uma resolução com apelo a medidas migratórias mais rígidas. Enfim, com a migração também vai ter confusão, na minha opinião, e tudo indica isso. No geral, Friedrich Merz, se falarmos sobre a Ucrânia, é um chanceler bastante pró-ucraniano. Ele defende posições bastante importantes para a Ucrânia. Parece que ele será mais decidido do que Olaf Scholz e, o que é muito importante, ao contrário de Olaf Scholz, ele não vai ficar constantemente olhando para Washington. Ele já declarou diretamente que Donald Trump ocupa uma posição estranha. Por isso, a Alemanha está voltando ao mapa geopolítico mundial como o principal estado líder da União Europeia. Por isso, aqui eu deixo reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo Quick Response Code na sua tela. Esta é uma plataforma. Agradeço o seu apoio. É isso. Cuidem-se. Tchau.